Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 13, momento que nós vamos meditar na palavra de Deus. Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do verso 10º até o verso 17, uma passagem já bem conhecida aqui de todos os irmãos e irmãs, e com certeza Deus usando a sua palavra para nos ensinar. Lucas capítulo 13, do verso 10º ao 17, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Palavra do Senhor que nos diz assim: Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar, de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Palavras para nossa salvação. Graças a Deus. Faça aquela oração que eu sempre peço para você fazer nessa hora. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, obrigado por este instante, com a Tua palavra aberta, em que nós aqui buscamos palavra de vida eterna, palavra, Senhor Deus, para o nosso coração, palavra para os nossos dias, Pai, para a nossa vida contigo e com os nossos irmãos. Então, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, fala conosco e realiza a Tua obra em nós, Pai. Realiza o Teu querer na nossa vida, Deus. Nós Te glorificamos por isso, Pai, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos permite, ó Pai, ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra e, enfim, Senhor Deus, praticar também, ó Pai. Fala ao Teu rebanho amado através deste servo, pecador, indigno, imperfeito, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu povo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos meditar hoje sobre sermos endireitados por Jesus. E eu quero começar trazendo um dado para você. Desde 2017, o calendário brasileiro celebra do dia 21 ao dia 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla. Se eu não fosse crente, eu apostaria, tá? Eu aposto que vários de vocês não sabiam disso, né? Pois é. Mas isso tem uma razão. Isso é, né? A razão é que essas pessoas, elas não são consideradas em muitos círculos, pela maior parte da sociedade. A verdade é essa. As comemorações dessa semana buscam promover inclusão social e combater o preconceito, sabe? Combater ali a discriminação. Porque as pessoas com deficiência intelectual, elas apresentam uma ou mais limitações das faculdades mentais ali, atribuídas então à inteligência, a raciocínio, ao planejamento de atividades, né, resolução de problemas, enfim, entre outras coisas. E as pessoas com deficiências múltiplas possuem mais de um tipo de deficiência. Então pode ser visual, auditiva, locomotora, mental, entre outras. Tá? Então essas pessoas precisam do olhar da sociedade. E essa sociedade, né, que somos nós, podemos estar distraídos com outras coisas. Nós podemos, enfim,
ter outras preocupações que são consideradas maiores ou mais importantes do que essas pessoas. Agora, falando em limitações físicas, há pessoas que nascem com essas condições, há pessoas que desenvolvem essas condições ao longo da vida por questões genéticas, por doenças degenerativas, ou mesmo por acidentes, né, que venham a sofrer. E há aqueles que forçam algumas condições físicas por hábitos ruins na vida. Eu li recentemente que o brasileiro passa até 5 horas, até não, em média, 5 horas com a cabeça abaixada para olhar para o celular. E alguns estudos, irmãos, né, eu colhi esses estudos de reportagens, tá, lá no R7, no SBT, na Folha de São Paulo, G1, enfim, vários meios de comunicação. Alguns estudos estão mostrando que quando a gente inclina o pescoço assim para ficar olhando para o celular, a gente pode colocar uma carga de até 27 quilos de pressão nas nossas vértebras. Sabe? Como se a gente estivesse carregando um peso enorme o tempo todo. Então, essa realidade chama atenção, porque se a má postura física causa dor e limita a vida, quanto mais a postura espiritual errada nos encurvará diante de Deus. Faça essa analogia, faça essa ligação. Quantos vivem encurvados, não porque o corpo não se endireita, mas porque a alma está oprimida pelo pecado? Só viver numa postura errada é forçar uma deficiência. E talvez sem hábitos ruins, talvez não por escolha, mas quantas pessoas estão encurvadas por outros motivos aí, como pela ansiedade, pela falta de esperança, pelo medo, pela vergonha, pela violência, entre outros problemas aí que não são buscados, mas se levantam durante a nossa jornada aqui nessa terra. Eu quero que os irmãos percebam isso, irmãos. Imagine ali viver 18 anos apenas olhando para o chão. O texto está falando de uma mulher encurvada, uma mulher que era incapaz de erguer a cabeça para ver o céu, ou para olhar as pessoas nos olhos. Ela passou 18 anos encurvada, e essa era a condição daquela mulher que Jesus encontrou na sinagoga. Uma vida marcada pela limitação, marcada por olhares de desprezo, sabe? Marcada por um peso invisível que estava ali sobre os seus ombros. Mas naquele dia, o encontro com Cristo transformou toda a história dela, e da mesma forma que Ele fez com ela, Ele também pode fazer isso por nós, irmãos. Endireitar a nossa vida, nos livrar do peso sobre os nossos ombros, mudar a forma como nós enxergamos a vida. Então eu quero convidar você a meditar bem brevemente comigo sobre esse processo de libertação promovido por Jesus. E eu quero começar aqui lembrando a todos então do retrato da condição humana que está ali exemplificado naquela mulher que estava encurvada. Olha o versículo 11 do texto que nós lemos, deixa a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar comigo. Olha lá o versículo 11 do texto que nós lemos. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Essa mulher estava presa num cativeiro que não era apenas um problema físico, era um problema espiritual. Todo mundo notou aí que o texto traz lá que ela estava com um espírito de enfermidade. Você percebeu isso no texto? Então, para todos aqueles que são mais céticos, nem sempre os problemas de saúde são totalmente físicos. Aqueles cuja boa prática da medicina pode dar uma solução. Nem todos os problemas são físicos. Existem males espirituais que também se manifestam no corpo. E da mesma forma, para aquelas pessoas que costumam espiritualizar tudo, também tem males que não são completamente espirituais, são físicos. É por isso, irmãos, que aqui na igreja a gente defende que quando nós estamos acompanhando uma pessoa que está enferma, a gente precisa fazer aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz?
chama os presbíteros, impõe as mãos, orem pelas pessoas. E aí os irmãos vão lá visitar, os irmãos vão lá orar com essas pessoas, não vão? Só que essa pessoa também tem que fazer e buscar o tratamento médico. Porque Deus vai manifestar a sua graça ali de alguma forma. Se o mal for físico, Deus nos dá por ação direta ou por meio do tratamento médico, pela sabedoria que Ele deu aos médicos, e isso já é um milagre, Ele pode trazer a cura. Se o mal for espiritual, a palavra de Deus diz que a oração da fé salvará o doente, e Deus fará na vida dessa pessoa o melhor. Só que eu quero que você se lembre aqui, essa mulher estava presa, porque há 18 anos ela não encontrou uma saída para essa condição. E não era um simples mal físico, era um mal espiritual. Ela estava possuída por um espírito de enfermidade. Aquela mulher estava limitada, ela não podia se erguer. Sabe, irmãos? Sabe o que isso simboliza? O que isso pode simbolizar? A incapacidade do ser humano de se salvar a si mesmo. Sabe? Eu estou falando bem redundante, assim, para ficar bem marcado mesmo. Tá? A incapacidade que nós temos de nos salvar. A verdade é que a nossa condição humana é muito frágil. E nós somos dependentes de Deus. Eu quero perguntar aqui, quantos de nós podemos nos encontrar agora mesmo encurvados? Talvez não com o corpo encurvado fisicamente, mas com o coração carregado de culpa, de medo, de mágoas, de vícios, de incredulidade, de indiferença, de falta de perspectiva para a vida, de tristezas, um coração que é oprimido pela violência, um coração que é oprimido pelo julgamento de impureza espiritual, enfim, muitas coisas. Eu quero que você se lembre aqui que em Israel havia um costume de culpar as pessoas pelos próprios males que elas carregavam. Em Israel isso acontecia. Lembra, né, os discípulos de Jesus, quando passaram ali por um cego de nascença, Senhor, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Né, para que ele fosse cego. Em Israel tinha-se esse costume de culpar as pessoas, então, pelos males que elas sofriam. Tantos anos com essa doença, tantos anos com essa condição, sabe, de não poder olhar ali para o alto, não olhar nos olhos das pessoas. Certamente essa mulher era conhecida ali naquele meio como uma mulher impura. Era conhecida como uma mulher impura. Então não bastava ali a condição de ser encurvada, ela ainda aguentava os olhares de desprezo, os olhares de julgamento. Você aguentaria? Você aguentaria isso sobre você? Você aguentaria chegar numa igreja, porque a sinagoga era a reunião ali do que futuramente seria a igreja. As pessoas iam lá para aprender a palavra, as pessoas iam lá para buscar os conselhos, iam lá para se fortalecer com a palavra. Você aguentaria entrar numa igreja com uma condição física, com uma doença, e aí as pessoas olharem para você e apontar para você, dizendo, olha, isso aí que você está sofrendo é pecado, isso aí que você está sofrendo é por causa disso, você é impuro. Não bastassem os males que a gente carrega, muitas vezes a gente ainda precisa aguentar esse peso sobre as nossas costas. E eu sei que há irmãos aqui que há anos carregam pesos que já roubaram até a alegria de viver. Eu quero dizer para você que essa mulher aí, ela nos representa. Essa mulher aí nos representa quando, por causa desses pesos, nós não conseguimos enxergar Jesus, que é tudo o que nós precisamos. Em alguns momentos da vida nós podemos nos encontrar assim, irmãos, cativos, impossibilitados de olhar para o céu, que é a morada de Deus, por causa de muitas coisas que acontecem dentro de nós e fora de nós. Para todos os efeitos aqui, todos nós fomos cativos do pecado. Mas ainda sendo libertos por Jesus, nós podemos sofrer outros cativeiros angustiantes também. Outras condições que pesam sobre a nossa vida. Então veja nessa mulher a condição humana. Ainda bem que Jesus é proativo, ainda bem que Ele mesmo dá os primeiros passos para a nossa salvação. E Ele faz isso por graça, Ele faz isso por misericórdia. Olha
o verso seguinte aí do verso que nós lemos, o verso 12. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. No meio desse processo de libertação de Jesus, nós temos o olhar de compaixão dele. Nós contamos com o olhar de Jesus sobre nós. Eu quero que você perceba aqui uma coisa: não foi a mulher que procurou Jesus. Você percebeu? Não foi a mulher. Você está acostumado a ver algumas outras passagens da Bíblia em que as pessoas clamam por Jesus. Elas vão ao encontro, elas ouviram falar de um Jesus maravilhoso que curava doença, elas queriam essa cura também, para si ou para os seus filhos, para a sua família. Mas não é o caso dessa mulher aqui. Ela não foi ali procurar Jesus. Ela foi à sinagoga. Ela estava lá. Jesus a procurou, Jesus deu o primeiro passo, Jesus desejou libertar aquela mulher do seu sofrimento. Por que ela não tinha ido até Jesus? Será que essa mulher não tinha coragem de ir procurar Jesus? E será que isso também não acontece, irmãos? Na igreja? Nas igrejas? Nas nossas comunidades aí? Mulheres que sofrem, por exemplo, com violência doméstica e que têm muita dificuldade para pedir ajuda, elas participam silenciosamente do culto, tentando mostrar para todo mundo que está tudo bem, que elas estão de pé, para mostrar que elas podem suportar, mesmo que isso as deixe encurvadas diante de Deus e diante da própria igreja. Será que nós vemos essas mulheres? Estou falando delas aqui para exemplificar, mas será que nós olhamos para todas as pessoas que estão aí ao nosso redor, que podem estar sofrendo com algum cativeiro, que podem estar sofrendo com algum peso sobre os seus ombros, que podem também estar encurvadas? Ou será que, assim como o chefe da sinagoga, nós desviamos o nosso olhar para as coisas mais importantes, entre aspas? Jesus viu aquela mulher no meio da multidão. E Jesus é especialista em notar as pessoas ao seu redor, não importa o tamanho da multidão. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, um monte de gente tocando Jesus. E aí ele percebe que dele saiu poder. E ele percebeu aquela mulher do fluxo de sangue. Foi assim com Zaqueu. Zaqueu subiu ali em cima de uma figueira brava, ali, né, como é que o texto diz? Um sicômoro. Zaqueu subiu ali em cima de um sicômoro para ver Jesus. Ele era pequenininho, ele subiu lá para ver Jesus. E Jesus percebeu ele ali em cima da árvore. E percebeu ele e falou assim: eu vou lá jantar na sua casa. Eu vou lá estar na sua casa. Foi assim com aquele cego que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. A gente entende, irmãos, Jesus conhece cada um de nós, Jesus conhece as nossas necessidades, mesmo que nós estejamos no meio de uma multidão ali, Ele chamou aquela mulher. Viu como Ele é proativo? Viu como Ele que dá os primeiros passos? Como é Ele mesmo que se preocupa? E Ele libertou aquela mulher com uma palavra. Ele disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus percebeu na hora qual que era o problema daquela mulher, que não era só um problema físico, era um problema espiritual. Irmãos, desde o momento em que eu tomei conhecimento desse texto, tem uma pergunta que há anos não sai da minha cabeça sobre toda essa situação. Se o problema daquela mulher era espiritual, onde estavam os sacerdotes que deveriam orar fervorosamente com essa mulher, acompanhar essa mulher, dar companhia para ela? Por que é que não se registra na Bíblia intercessão por essa mulher? Isso não me sai da cabeça. Mas o porquê, um dos porquês, está aí nos versículos seguintes. Você vai ver que esse milagre de Jesus aí despertou a ira do chefe da sinagoga, que estava preocupado com outras coisas. Despertou a ira dos opositores ali, porque essa cura foi realizada num sábado. E a preocupação dele se manifesta com a tradição e não por causa do sofrimento da mulher. É por isso que eu digo aqui, irmãos, que ela já andava no meio religioso, viu? Em 18 anos de religião, ela não conseguiu absolutamente nada. E Jesus curou essa mulher em um instante.
O que a religião não fez por ela em 18 anos, Jesus fez por ela em um instante. Ele não só olhou aquela mulher, ele enxergou a dor daquela mulher. E é isso que Jesus faz conosco. Ele enxerga a nossa dor. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ainda que nós falhemos aqui entre nós, ainda que nós falhemos aqui para saber o que o outro necessita, Deus não falha. E Ele enxergou a dor dela. E hoje o Senhor pode fazer isso também por você, para abrir o seu coração, para endireitar você pela graça de Deus. No meio desse processo de Jesus para libertar essa mulher, nós vemos aqui uma outra questão que é a hipocrisia dos religiosos. Olha aí o verso 14 até o verso 16. Olha lá. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Irmãos, olha aqui, o chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus curou num sábado. Deixa eu falar uma coisa para você. O texto original, lá no grego, ele não usa a palavra cura quando Jesus fala. Sabe? É uma palavra que geralmente não é traduzida para cura. A tradução mais correta para a palavra apolio, que é o que é usado aqui nesse texto, é libertação, é libertar. Então, de forma que o ato de Jesus aí no versículo 12, que você pode acompanhar, é o ato de libertar aquela mulher do espírito de enfermidade. É essa palavra que é utilizada lá no original grego. Agora, quem dá o nome de cura para isso é o chefe da sinagoga. É ele que chama de cura. Ele usa outro termo, ele usa outra palavra, que é o terapeuo, né? Terapeuo, de terapia, cura. Para dizer que o que Jesus estava fazendo ali era um trabalho. E não se trabalha no sábado. Então Jesus não deveria realizar aquela cura, não deveria trabalhar como médico. Jesus não deveria libertar aquela pessoa num sábado. Você percebeu que para o chefe da sinagoga a regra era mais importante do que a pessoa? Você percebeu que o chefe da casa de oração, de uma maneira ou outra, ele também estava encurvado? Porque ele estava encurvado diante de uma interpretação da lei errada. Eu sei, irmãos, que ele precisava zelar para que a lei fosse cumprida. Eu sei que é preciso ordem, eu sei que é preciso organização, eu sei que é preciso algumas regras. Nós temos na nossa comunidade também algumas regras. Mas a gente não pode esquecer do que Jesus disse a respeito, por exemplo, do sábado. O Senhor disse assim: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei aqui, ela tem um propósito, ela serve, e ela não veio para ser servida. Ela não foi criada para ser servida, para ser um fim em si mesma. Ela foi criada para o benefício daquele que ama a Deus. E aí está lá aquele chefe da sinagoga e os outros opositores ali brigando, porque Jesus estava curando num sábado. E Jesus vai lá e faz uma denúncia aos seus opositores. Olha, vocês cuidam dos seus animais. No dia de sábado, eles têm sede. Vocês tiram eles ali da manjedoura e levam eles para beber água. Isso não é trabalho? Isso é trabalho. E se vocês fazem isso pelos seus animais, por que vocês não fazem nada por essa mulher? Por quem está sentindo dor, por quem está oprimida por Satanás, por quem está oprimida com um espírito de enfermidade. Como vocês não enxergam a necessidade desta filha de Abraão? E é assim que Jesus chama essa mulher, filha de Abraão. Quantas vezes, irmãos, aqui nós também valorizamos mais as tradições, mais os costumes, mais a aparência do que o cuidado real com as pessoas?
A religião sem amor é um fardo tão pesado quanto a própria enfermidade dessa mulher. Você sabia disso? Se nós não encontramos ali, com o nosso olhar, o nosso irmão e a sua necessidade, nós estaremos aqui, irmãos, praticando uma religiosidade morta. Uma religião vazia. Um cristianismo de nome, sabe? De fachada. Nós temos que ter cuidado aqui para não deixar de enxergar o outro e os pesos que eles carregam, porque afinal a palavra de Deus nos diz que nós temos que suportar um ao outro, e nesse sentido é oferecer suporte. A palavra de Deus diz que nós temos que carregar as cargas uns dos outros. A palavra de Deus nos ensina isso. Isso é que é ser família. Isso é que é ser família de Deus. E se isso não acontece, nós estamos fazendo tudo errado. Jesus não só denunciou a hipocrisia ali dos seus opositores, né? Ele descreveu aquela mulher como filha de Abraão, e isso não é comum num texto. Ela recebeu ali uma posição de destaque. Olha, aquela mulher que estava encurvada, que todo mundo olhava lá dizendo que era impura, porque era pecado e tudo mais. Ela recebeu uma posição de destaque, sendo chamada de filha de Abraão. Você sabe quem mais foi chamado de filho de Abraão? Zaqueu, que eu mencionei agora. Lá em Lucas, no capítulo 19, o verso 9. Você vai encontrar lá Jesus falando que Zaqueu é filho de Abraão. Embora a multidão estivesse lá vendo ele como um pecador, ele dizia que Zaqueu era filho de Abraão. E ele usou o mesmo termo para essa mulher aqui. Irmãos, mesmo os crentes em Cristo Jesus podem sofrer nesse mundo de aflições. E podem sofrer muitas coisas. Agora, uma coisa é certa, o Evangelho de Cristo é vida, o Evangelho de Cristo é compaixão, o Evangelho de Cristo é libertação. Jesus queria que aquele povo entendesse isso. Foi por isso que Jesus curou num sábado, para promover ali uma mudança na mente e uma mudança no coração das pessoas. Porque elas achavam que elas estavam vivendo para a lei, e não deveriam viver para a lei. Deveriam viver para Deus e para o próximo. Aí cumpririam a lei de Deus. Você percebeu qual foi o resultado de tudo isso? Já no final. Já no final. Olha o verso 13, comigo aí, ó. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Verso 17. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. A mulher que estava erguida agora glorificava a Deus. Olha a mudança da atitude. Enquanto os inimigos de Jesus sentiram vergonha pela resposta que ele deu, a multidão ficou maravilhada com o que ele fez. A multidão agradeceu a Deus. O povo se alegrou com o que viu ali naquele momento. E os adversários de Jesus ficaram envergonhados. Quando Cristo endireita a nossa vida, irmãos, não tem como ficar calado. Porque a boca vai se encher do louvor, o coração vai se encher de alegria, e até os incrédulos vão precisar reconhecer o poder de Deus. Não que eles vão reconhecer mesmo, mas eles vão ficar sem palavras, eles vão ficar sem outra explicação. E o Evangelho tem esse efeito, ele levanta os abatidos e cala os inimigos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu vou concluir dizendo que talvez, alguns de nós aqui tenhamos chegado encurvados, por preocupações, por feridas, por pecados ainda não vencidos, não superados, ou por tantas outras coisas que podem de alguma forma ser lançadas como um peso sobre os nossos ombros. E da mesma forma que o Senhor chamou aquela mulher, Ele pode também nos chamar hoje. Mulher, homem, jovem, vocês estão livres da enfermidade. Não saia desse culto olhando para o chão, irmãos. Não saiam desse culto encurvados. Mas levante os olhos ao céu. Levante os seus olhos até Deus. Endireite-se em Cristo
E assim como aquela mulher, glorifica a Deus com a sua vida. Coloca o seu coração nesse louvor. Eu já disse em outras vezes que o culto verdadeiro, ele começa a partir do momento que nós saímos por aquela porta. Porque aquela porta ali não é uma porta de saída, é uma porta de entrada para o mundo, é o campo onde nós estamos. E onde nós vamos louvar a Deus com a nossa vida, lá onde ninguém vai ver. Lá onde não vai ter a igreja para te julgar se você está emocionado, chorando, levantando a mão. É lá, longe aos olhos das outras pessoas, que você precisa ser crente. Permita que Cristo toque a sua vida hoje. E perceba que Jesus não veio aqui só para dar mais regras. Jesus veio para libertar. Não endureça o seu coração, porque agora é o tempo em que Jesus quer levantar e pode transformar toda a nossa história. Creia, confesse, adore, viva endireitado pela graça de Deus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.